Vamos lá, meus queridos e queridas alunas do curso de pós-graduação aqui da faculdade, vamos dando continuidade à nossa aula de receptação. E o crime, como eu disse anteriormente, na nossa primeira aula sobre isso, extremamente interessante, extremamente vasto em termos de interpretação, em termos de aplicação, né? Então eu terminei falando com vocês do caput, onde eu tinha a figura da receptação própria e da receptação imprópria, né, que é simplesmente aquele que instiga, né, aquele que, na verdade, entre coisa, influi para que alguém tenha igual de consigo o produto do crime. Na receptação qualificada, como eu digo para vocês, nasce uma nova pena. E quando nasce uma nova pena, eu tenho quase que um novo tipo penal. Porque ele só está inserido ali dentro daquele artigo porque ele tem alguma ligação. E diz, olha os verbos e já diz a outra modalidade que é mais expansiva, que é aquela que dá uma interpretação. Diz adquirir, igual é o caput da receptação dolosa. Adquirir, receber, transportar, conduzir, e aí lá dizia ocultar. Agora é acrescido. Ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda. Aí vem a expressão, ou de qualquer forma. E aí ele traz uma interpretação por analogia, que não tem, a analogia, que não tem, né, uma interpretação analógica, que não tem no caput do artigo 180, só vai ter no parágrafo 1º. Em proveito próprio ou alheio, igualzinho o caput do 180, no exercício de atividade comercial ou industrial. E aqui que vem o código, ele fala, olha, é o seguinte, aquele que exerce o comércio, ele tem que ser mais atento. Aquele que exerce o comércio, ele não pode ficar tirando em proveito próprio alheio aquilo que foi fruto de um crime. Porque senão eu estou alimentando, na lógica, uma cadeia criminosa, porque eu posso receber e adquirir aquilo que foi objeto de crime. Então, se eu não punir o industrial ou o empresário que tira lucro com isso, eu estou incentivando com que, então, delinquentes pratiquem crimes, porque eu vou ficar com esse produto do crime, correto? Aí vem a pegada do gato, o pulo do gato, né? Coisa que deve saber ser produto de crime. Quando eu estou lá explicando para os meus alunos o que é dolo genérico, o que é dolo, eu vou falar do dolo genérico, que é o que a gente sempre trata, e vou falar do dolo eventual, do dane-se, não é isso que a gente lembra? Não vou falar um palavrão aqui porque estamos no EAD. Mas é aquele dolo do, eu não sei, mas se for também, não tem problema, né? Eu não sabia que esse veículo, eu não sabia que essas mercadorias tinham sido objeto de, por exemplo, contrabando. Tinham sido, por exemplo, objeto de descaminho, onde a nota fiscal é levrada a menor do que a mercadoria ali indicada. Então a gente vê, às vezes, alguns comerciantes que vão tirar proveito daquela mercadoria, aquele produto que já foi objeto de crime. Então a lei, ela não se contenta em dizer que deve saber, como diz o caput. Ela diz, além de deve saber, porque obviamente é o dolo direto, que sabe ser produto de crime, me perdoem, ela diz que deve saber, ou seja, quando eu dou o exemplo, aqui está o puro exemplo, doutores, expresso de dolo eventual. Eu não sei, mas eu devia desconfiar. Sabe por que eu devia desconfiar, diz o Código Penal? Porque você tem expertise, porque você é comerciante. E sendo comerciante, você é obrigado a saber que isso pode ser objeto, então, de lavagem de dinheiro, que isso pode ser objeto de ocultação de mercadoria, enfim, você precisa saber. É de um grau de subjetividade, de interpretação, de jurisprudência, de julgador, de câmera, de turma, que vocês não têm a mínima ideia. Aqueles que já atuaram sabem o que eu estou falando. Por quê? Quando eu vou punir alguém por descaminho, normalmente eu tenho um receptador do descaminho. Normalmente eu tenho um receptador do produto contrabandeado. Não é sempre que aquele que faz o contrabando é o que vende. Normalmente ele vende para um terceiro e aí esse comerciante ou industrial, e é esse comerciante profissional que compra a mercadoria. Então aqui ele está enquadrado na receptação dolosa qualificada do parágrafo 1º do artigo 180. E aí vem com uma mega reclusão para o dolo eventual, porque diz reclusão dos senhores, prestem atenção, de 3 a 8 anos. Quando eu falo reclusão
Vamos apagar. Quando eu falo em reclusão de 3 a 8 anos, senhores, eu falo da inaplicabilidade total a esse delito da Lei 9.099, do que veio previsto na Lei 9.099, porque além de não submeter-se a um juizado especial, também não é aplicável a ele o sursi processual, muito menos a composição civil, muito menos, enfim, os outros institutos trazidos pela Lei 9.099, que os senhores já devem ter conhecimento e devem ter, então, atuado na área do juizado, do GCRIM, né? Então, aqui eu afasto a receptação dolosa e ponho ela aí com uma pena que começa num regime tudo bem aberto, porque começa em 3 anos, mas eu posso chegar à máxima de 8 anos num regime fechado, né? Por um crime de receptação que pode ser, senhores, não diz num volume de mercadoria, pode ser de 2 telefones celulares, pode ser de 1 telefone celular, que foi objeto, por exemplo, de furto quando um caminhão tombou na estrada, né? E aí eu vou ter que dizer, olha, o meu cliente não sabia. E ele nem deveria saber, porque ele não tinha como saber. Então, isso tudo é uma questão de prova nos autos, né? Na letra A, e eu sempre faço uma observação para os meus alunos, por que foram criadas essas letras? Porque existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 95, que ela diz o seguinte, não podem ser inseridos novos artigos dentro do ordenamento jurídico. Então, o que faz o legislador? Ele coloca a letra. E aí ele vai colocando letra e vai soltando as letras. Às vezes dá certo. Ele cria o tipo penal, põe a letra e dá certo. Mas às vezes dá errado, como é, por exemplo, o artigo 168A, que não tem nada a ver com 168. Mas, enfim, não poderia se criar letras. Aqui o artigo 180A, ele não é difícil de explicar, então ele está dentro desse contexto, mas tem muitas letras colocadas no Código Penal que estão fora do contexto. Eu só conto isso na pós-graduação como uma observação bastante instigante, porque quando a gente vai tentar explicar para o aluno, eu falo, olha, mas é letra A, mas é letra B. Ah, professora, mas não tem nada a ver aqui o tipo penal. Eu sei, mas o legislador não pode mais criar, então o que ele fez? Ele vai pondo dentro dos que já existem. Mas aqui ele diz, adquirir a mesma coisa, em mesmos verbos. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, até aqui sigo o caput. Depois ele diz, ter em depósito ou vender, sigo o parágrafo primeiro. Mas não tem a modalidade que faz o seguinte, ou de qualquer forma utilizar ou expor à venda. Por quê? Porque é para outra pessoa. Com a finalidade de produção ou comercialização, e aí veja, semovente domesticável de produção. Quem é? O boi. O boi é um objeto, nós vamos ter a remessa para o Código Civil, vamos nos remeter ao Código Civil, e diz que é o semovente, aqui é o gado, né? Ou gado, ou vou além, eu já tive um caso de avestruz, investimento em avestruz, considerado então o avestruz, o animal, um semovente, né? Domesticável de produção, e aí, ainda que abatido ou dividido em partes, então aqui, ainda que eu fale que então já tenha o congelamento, já seja objeto isso já de comercialização, que deve saber, e aqui de novo eu uso o dolo eventual, ser objeto de crime. Então, a presente figura, ela é trazida em 2006, porque a gente sabe sobre isso, a engorda dos gados, quando veio escândalo JBS, quando veio escândalo Friboi, quando veio vários escândalos, Supergado, enfim, vem tudo isso aí à tona na mídia, em 2006, e ela traz aí, como eu trouxe a expressão utilizada por doutrinador, elementos especializantes. São alguns elementos trazidos aí por lei. Precisava, professora? Não, não precisava. Já tinha tipificação legal, mas, vamos lá. Já que o que abunda, né, não prejudica, como diria o ditado latim, então vamos abundar aí e vamos trazer mais essa, né? O objeto material aqui do 180A tem que ser um semovente domesticável de produção, então boi, porco, cabra, galinha, e aí eu falei para vocês, a gente teve um problema com avestruz na Justiça Federal. A conduta do receptador deve ter a finalidade específica de produção ou comercialização futura do animal, né? Então, quer dizer, eu vou adquirir, eu vou receber, eu vou transportar, eu vou conduzir, ocultar aquele animal doméstico, domesticável, desculpe, não é doméstico não, é domesticável de produção. Esse é o elemento subjetivo do tipo, então exige essa finalidade e exige esse elemento material. Vejam, são duas especializantes trazidas no 180A. E é preciso que faça especificamente com o intuito de comercialização e de produção. Então o dolo tem que ser um dolo específico.
Dentre as modalidades de dolo, vou aproveitar essa oportunidade para falar, e gosto muito desse dolo, porque existem tipos penais em que o dolo é o dolo genérico, e aí eu falo para os meus alunos, 180 caput. Existe o dolo eventual, 180, parágrafo 1º. E existe o dolo específico, 180, letra A. Então olha como esse artigo ele é vasto e ele nos remete ao estudo do dolo. E depois ele vai nos remeter também ao estudo da culpa, porque a receptação, diferentemente, por exemplo, do furto, admite a modalidade e, diferentemente do roubo, admite a modalidade culposa, estando previsto dentro dos delitos contra o patrimônio. Então vejam, é uma observação a ser feita. Tem esses dois elementos especializantes. Bom, dando seguimento, e já falamos da qualificadora e já falamos agora são duas qualificadoras, tanto do parágrafo 1º quanto da letra A, por quê? Porque as duas mexem num preceito secundário. Veja que o preceito do parágrafo 1º, ele é mais rigoroso, porque ele vai de 3 a 8 anos, dentre as qualificadoras, aquele que deveria saber e que usa isso como objeto de comercialização. E agora, quando é o caso de um semovente, como eu trouxe o exemplo, também tem uma qualificadora, também muda o preceito secundário, todavia o preceito secundário é de 2 a 5 anos. Não cabe a Lei 9.099 no que diz respeito aí à aplicação do sursi processual, né? E não é questão de ser juizado ou não, porque sabemos que o sursi processual previsto no artigo 89 da Lei 9.099, ele é um benefício trazido pelo legislador que pode ser aplicado fora dos delitos que são de competência do GCRIM. Porque a 9.099, ela traz delitos de competência dela, cuja pena mínima seja de até 2 anos, enfim, nós podemos ter esse tipo, e também os delitos traz a previsão do sursi processual que se aplica fora do Código, fora da Lei 9.099. No parágrafo, e aí pulando um pouquinho, no parágrafo 6º, eu tenho uma majorante. Como eu disse, a majorante ela não é uma qualificadora, ela é uma causa de aumento de pena que vai ficar ao alvedrio, que vai ficar a critério do magistrado aplicar ou não. E diz, tratando-se de bens, né, se aquele bem for da União, do Estado, do Distrito Federal ou de um município, ou de uma autarquia, fundação pública, empresa pública. Aí nós vamos remeter ao estudo do famoso, né, e para mim, não amado direito administrativo, para saber o que são as sociedades de economia mista, o que são as autarquias, como que se conceitua. Enfim, ou empresa cessionária, aplica-se em dobro, e aí 2 vezes, a pena prevista no caput desse artigo. Então, eu tenho na majorante de aplicação de pena obrigatória quando a vítima, quando aquele que sofre a lesão ocasionada pelo crime do artigo 180 forem as pessoas previstas no parágrafo 6º. Bom, eu encerro por aqui essa aula, nesse nosso segundo encontro. Vou voltar no terceiro encontro falando mais sobre um pouquinho da receptação privilegiada e culposa posteriormente, e depois adentraremos então nas imunidades para sabermos aí como que se aplicam as imunidades, ok? Obrigada.